O atacante Richarlison, depois da Copa do Mundo do Catar, sofreu muito com críticas, né, por conta do seu desempenho e também estava tendo alguns problemas aí pessoais lá com a sua família, que ele chegou até a relatar, né. Aí ele conseguiu superar tudo isso com a ajuda de uma psicóloga e agora, em relato à ESPN, onde ele ficou bem emotivo, ele falou um pouquinho melhor sobre esse assunto. Eu cheguei a falar ao meu pai que ia desistir do futebol, dá até tristeza de falar isso, só eu sei o que passei depois da Copa, é loucura chegar para meu pai, que foi quem correu atrás dos meus sonhos, e falar para ele que eu quero desistir. Eu tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, estava no meu auge, eu estava no meu limite, estava em depressão, querendo desistir. Os ataques que sofri depois da Copa e esses problemas pessoais dentro de casa me afetaram muito. A psicóloga salvou a minha vida, porque eu só pensava em besteira. No Google eu só pesquisava besteira, só queria ver besteira de morte. E hoje eu posso falar, procurem um psicólogo, é muito importante e ele salva vidas. Meus amigos, graças a Deus não aconteceu nada de pior com o Richarlison, né? Como ele mesmo contou aqui, né? Que chegou a pesquisar, inclusive, sobre morte, né? Graças a Deus ele conseguiu a ajuda aí da psicóloga, reverteu tudo que estava acontecendo na carreira dele, na vida dele, e agora tá jogando bem melhor, né? Foi inclusive convocado para a última data FIFA, porém não jogou, já que estava lesionado. Mas lá no Tottenham, ele vive uma fase bem melhor do que estava em 2023, tem marcado bastante gols, tem aí se mostrado importante para o técnico. Realmente a psicóloga ajudou muito o Richarlison e outros vários jogadores também poderiam se beneficiar disso para conseguir sair de situações bem ruins que se encontram, né? Mas fico muito feliz que o Richarlison conseguiu sair desse buraco. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, aonde eu vou te contar bastante coisa interessante. Ángel Di Maria recebeu ameaça de morte, vou te falar sobre Toni Kroos, que deve renovar o contrato com a equipe do Real Madrid, aliás, deve não, né? Vai renovar o contrato. Vou te falar também sobre Bento, que já está na mira de vários times da Europa. Bora falar sobre Haaland na mira do Barcelona. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ángel Di Maria tratava como prioridade uma volta ao Rosário Central no meio do ano, porém isso pode acabar não acontecendo e o Brasil ser um destino estudado pelo craque argentino. Pra quem não sabe, né, o jogador recentemente recebeu uma ameaça de morte lá na cidade de Rosário. De acordo, né, com o portal Infobae, um carro teria passado na casa da mãe do Di Maria e teria deixado um cartaz que falava o seguinte: diga a seu filho, Ángel Di Maria, que não volte a Rosário porque senão estragaremos tudo matando um familiar. Nem pular o vai te salvar, nós não jogamos fora pedaços de papel, jogamos chumbo e gente morta. Portanto, Di Maria está repensando a sua ida ao Rosário e times do Brasil já ligaram alerta, como por exemplo São Paulo e Grêmio, que já manifestaram desejo em contratá-lo anteriormente. Cara, como é que pode, né? O Di Maria queria voltar à cidade natal dele, queria voltar ao Rosário, mas realmente depois dessa ameaça de morte fica bem complicado, né? Os caras falaram aí, ó, nem o governador vai te ajudar com nada, tá? Se voltar, vai ter morte. Olha só a situação que o Di Maria está se encontrando e eu acho que isso daí complica 100%, né, a volta dele para o Rosário Central. Lembrando que o Di Maria hoje em dia lá no Benfica ganha um salário de 4 milhões e 300 mil reais por mês e para ele vir aqui no Brasil, onde tem times interessados, ele teria que reduzir um pouquinho esses ganhos, né? Grêmio e São Paulo já manifestaram interesse, porém não são os únicos de olho em Di Maria. A Fatal Model, que já patrocina a Ponte Preta e o Vitória, agora mira um lugar na camisa do São Paulo. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, a empresa está disposta a pagar cerca de 20 milhões de reais para estampar a sua marca na barra traseira da camisa do tricolor. Lembrando que esse valor é mais do que o dobro da quantia que eles costumam cobrar, que é de 9 milhões de reais. E aí, meus amigos são paulinos, o que vocês pensam da Fatal Model estampando a sua marca na camisa? Bastante gente aí critica, né, os patrocínios da Fatal Model, já criticaram Vitória, criticaram a Ponte Preta e também eu vi muito torcedor são paulino que não quer
a parceria dessa empresa no seu clube. Quero saber a tua opinião, o que é que você pensa. Hoje ocorreu uma reunião, né? E vamos ver qual será o veredito final do São Paulo, se vai fechar essa parceria ou não. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem no amistoso entre Espanha e Brasil, não sei se vocês perceberam, mas quando Álvaro Morata foi substituído, ele foi muito vaiado pela torcida espanhola. E depois do jogo, o técnico De La Fuente falou o seguinte em entrevista coletiva: "Me dói ver meu país vaiando o capitão da seleção. Sinto vergonha quando se vaia um jogador da Espanha. É preciso deixar de lado as cores dos clubes nesse momento." Meus amigos, o Morata joga no Atlético de Madrid e o jogo ontem foi lá no Santiago Bernabéu, que é a casa do Real Madrid, tá? É a casa do rival. Portanto, tinha muito torcedor do Real assistindo esse amistoso entre Espanha e Brasil, e a justificativa que a imprensa espanhola tá dando para as vaias é porque os torcedores do Real não gostam do Morata, já que ele está atuando justamente pelo rival, tá? Mas realmente no momento de seleção, tem que esquecer os clubes ali, né? Não adianta. Eles estão jogando pela seleção espanhola e vaiar não vai ajudar em nada, né? Tudo bem que o Morata ontem ficou bem sumido na partida, não apareceu quase nada, mas as vaias realmente devem ter sido por conta dele jogar no Atlético de Madrid. Apesar do Chelsea e outros clubes manifestarem desejo em contratar Toni Kroos, ele vai ficar no Real Madrid mais um ano, e quem confirmou isso hoje foi o jornalista Fabrício Romano. Kroos e Real já finalizaram a maior parte das negociações pelo novo contrato e só falta colocar a caneta no papel, portanto em breve os merengues devem anunciar a sua extensão até junho de 2025. O goleiro Bento agarrou a sua chance na seleção principal do Brasil e foi muito bem nos jogos contra Inglaterra e Espanha, tanto que ele chamou a atenção de vários times europeus. O portal GE informou que as consultas junto ao empresário do jogador aumentaram bastante nos últimos dias, e times como Benfica, Wolverhampton, Inter de Milão, Chelsea e Nottingham Forest já têm interesse no atleta. Lembrando que recentemente o Atlético Paranaense chegou a recusar uma oferta de 15 milhões de euros ou 81 milhões de reais pelo goleiro. Agora, com as boas atuações pela seleção, a tendência é que ele esteja mais valorizado ainda e o Furacão espera propostas melhores. A ideia do Atlético é tornar Bento a maior venda da história de um goleiro para o futebol europeu. Meus amigos, eu já tinha comentado com vocês, né, que o Bento tinha jogado muito bem contra a Inglaterra e também contra a seleção da Espanha. Ele não sentiu peso de jogar pela seleção principal, principalmente contra duas seleções bem fortes, né? Foi muito bem nas duas partidas, e se ele já estava na mira dos times europeus antes disso, agora vai piorar ainda mais, né? Agora os caras vão vir mais fortes para contratar o Bento. O Brasil joga ainda contra México antes da Copa América e talvez contra os Estados Unidos. E aí depois realmente é a Copa América, onde deveremos ver mais Bento jogando pela seleção. Lembrando que nessa data FIFA, o Alisson e o Ederson estavam lesionados, tá? Por isso que eles ficaram aí fora da convocatória. Vamos ver se com a volta dos dois, o Bento vai continuar sendo titular ou se vai parar na reserva. Desses times aqui que estão atrás dele, já fizeram consultas, qual você acha que seria muito bom para o Bento? Benfica, Wolverhampton, Inter de Milão, Chelsea ou Nottingham Forest? Eu acho que a Internazionale ia ser um bom clube para ele, tá? Quero saber a tua opinião. Comenta é. O nome de Erling Haaland continua sendo muito ventilado na Espanha, na maioria das vezes o ligando ao Real Madrid e algumas poucas o ligando ao Barcelona. Agora o jornal Mundo Deportivo foi quem falou sobre o jogador, dizendo que os catalães sonham com a chegada do norueguês e o veem como sucessor perfeito para Lewandowski em 2025, data em que encerra o contrato do polonês com a equipe catalã. Agora o jornal Mundo Deportivo foi quem falou sobre o jogador, dizendo que os catalães sonham com a chegada do norueguês e os veem como sucessor perfeito para Lewandowski. O Diário Sport é mais um que garante que Juan Laporta pretende contratar Erling Haaland, porém eles informam que a ideia do presidente seria tentar trazê-lo somente em 2026, já que eles creem que Guardiola não estará mais no Manchester City nessa data, e isso daí poderia facilitar bastante a saída do jogador. Lembrando a vocês que o Lewandowski tem contrato com o Barça até junho de 2026, porém ele sempre é ligado a uma saída, né? Já teve nome ligado para sair agora
agora no meio do ano, mas ele descartou isso. E no fim da temporada que vem, né, em junho de 2025, provavelmente, mais uma vez, o nome dele será ligado. Ainda mais porque vai ser a última chance do Barça render uma boa grana com a venda do Lewandowski. Times da Arábia estão de olho no polonês e querem gastar uma grana para tirá-lo do Barça, seja agora em 2024, seja em 2025, tá? Aí em 2026 ele iria embora de graça. E a ideia é trazer o Haaland para o lugar do Lewandowski. Quero saber a tua opinião. Vocês acham aí que o Haaland seria o sucessor perfeito para Lewandowski, ou vocês veem aí mais o Haaland com a cara da equipe do Real Madrid, já que os merengues também estão de olho no jogador, tá? Quero saber em qual desses gigantes da Espanha vocês queriam ver o Erling Haaland jogando. Comenta aí, beleza? Esse daqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a